Mesmo após vários ataques por parte da Venezuela, o governo brasileiro decidiu manter a neutralidade em relação ao regime. Segundo o Planalto, o regime de Nicolás Maduro não é um problema do Brasil, mas sim do país vizinho. A avaliação do executivo é que o Brasil deve evitar interferir nos assuntos internos de outras nações e deixar que os cidadãos desses países é que cuidem de seus governos. Chamar o Cristiano Beraldo, o governo brasileiro mantém postura neutra sobre Nicolás Maduro. Mas claro que alguém vai se perguntar, mas não foi bem assim com a Ucrânia e com Israel, né? Exatamente, Caniato, exatamente. Veja só esse padrão, né? 2 pesos e 2 medidas, que vai se aplicando conforme a conveniência do governo. Isso é péssimo, porque isso tira a nossa credibilidade internacional, é isso que está acontecendo. O Brasil não é levado a sério por ninguém nesse cenário internacional. O Brasil é aquele país que ele é usado conforme a conveniência dos outros países para passar mensagens. Tanto é que o Brasil se colocou na condição de porta-voz da própria Venezuela em vários encontros e eventos internacionais. Então, como dizem aí, ou falava-se antigamente, acho que já nem está na moda mais, Caniato, nessa dinâmica geopolítica, o Brasil está pagando mico. É isso que eu vejo o Brasil fazer. Agora, quando a gente observa, Caniato, eu não quero ser leviano, mas só observando a dinâmica, onde temos um país que é dominante na sua região, como é o caso do Brasil, não só pela sua população de mais de 200 milhões de habitantes, mas também pelas suas dimensões continentais, a sua riqueza, a sua importância econômica. E aí ele se posiciona de forma, não vou dizer dura, mas menos suave em relação a resultado das eleições, que a gente sabe que foram fraudadas, né? Não há dúvida. A comunidade internacional, diante dos fatos que aconteceram na Venezuela, já chancelaram ali que não houve essa reeleição de Nicolás Maduro, como ele colocou, e a Suprema Corte venezuelana, comandada por ele, chancelou. Então, isso não aconteceu. O Brasil se coloca meio barro, meio tijolo nessa situação, e aí a coisa vai escalando até que culmina naquele evento da reunião, que Lula não participou, porque cancelou em cima da hora, teve um acidente doméstico e tal, não foi para a Rússia, que seria a reunião em que ele ficaria cara a cara com Nicolás Maduro e teria que se posicionar, como o Brasil se posicionou, contra a entrada da Venezuela nos BRICS. E a partir dali, a temperatura subiu muito a ponto de Nicolás Maduro fazer ameaças diretas ao governo brasileiro. Se fôssemos reagir de uma maneira institucional forte, o Brasil estaria tomando medidas muito efetivas, não só em termos de sanção, ou pelo menos ensaiando alguma coisa nesse sentido, mas também do ponto de vista militar, de reforçar a proteção das nossas fronteiras, teria tomado medidas para passar um recado. Não mexa com a gente. Estamos preparados caso você venha querer crescer para o nosso lado. O Brasil não fez nada disso. E agora se coloca numa posição de dizer, olha, deixa eles quietos ali, está tudo bem, tal. Então, com esse conjunto de coisas, Caniato, eu fico muito desconfiado do que mais tem por trás nessa relação entre os chefes de Estado dos dois países. Pois é, presidente brasileiro evitando, aparentemente, indisposição, dizendo que a Venezuela não é problema nosso, é problema dos venezuelanos, Nicolás Maduro e toda a população da Venezuela é quem devem tratar dessas questões. Você, Mota, postura neutra do governo brasileiro em relação a Nicolás Maduro é evitar desgaste? Você acha que essa é a reflexão que a gente precisa fazer ou tem mais? É preciso evitar brigar com antigos aliados, Caniato, porque eles sabem o que você fez no verão passado, né? Quando o seu antigo amigo, o seu antigo aliado é um ditador maluco, tudo fica mais complicado. É melhor deixar esse assunto para o povo venezuelano. Quando esse ditador é amigo íntimo de Cuba, da Rússia e da China, todos adversários históricos dos Estados Unidos da América, você pode ter certeza
de que andou fazendo a coisa errada com as pessoas erradas. E aí imagine só imagine se para complicar tudo isso, você ainda tiver mandado um representante para a posse do presidente do Irã. Você, Luiz Felipe Dávila, e a adoção dessa postura neutra sobre Nicolás Maduro, posição do líder brasileiro, concedeu uma entrevista falando justamente sobre isso, mas obviamente que houve repercussões na internet sobre a adoção de um padrão diferente quando ele se referiu a outros países, principalmente Israel e Ucrânia. Dávila. Bom, primeiro, a postura neutra, ela é correta por duas coisas. Primeiro, pelo que o Mota e o Beraldo disseram. O passado que eles têm é bom não aparecer à tona porque vai criar enorme constrangimento para os dois lados. E o segundo é que a única postura que o Brasil poderia tomar em relação à Venezuela era cumprir o que ele acabou de falar, defender o povo venezuelano. E sabe o que o povo venezuelano fez, Caniato? Elegeu Edmundo González presidente, a despeito de toda a fraude, tentativa de fraude da eleição na Venezuela. Foi eleito Edmundo González legitimamente. Tanto foi eleito que foi reconhecido por todos os países, exceto o Brasil, aí, que é um dos que ainda não reconheceram a eleição de Edmundo González. Então, se quisesse realmente ajudar o povo venezuelano, estaria reconhecendo o governo de Edmundo González, estaria mobilizando os países da América do Sul, inclusive países europeus, para reconhecer legitimamente. E se Nicolás Maduro não aceitasse um novo presidente legítimo, que ia começar assim a política, como bem sugeriu o Beraldo, de sanções. Agora, o Brasil mantém-se boca fechada em relação a uma eleição que testou a coragem do povo venezuelano, que mostrou o seu brio e a sua intolerância com essa ditadura bolivariana, que fez a sua parte. E nós não fizemos, nós não honramos apoiar o povo venezuelano numa eleição no qual o povo escolheu livremente. Escolheu livremente? Não, escolheu, apesar de tudo, o seu presidente da República enfrentando o ditador. E agora só resta o silêncio, a neutralidade, não só por causa dessa carga de relações passadas, mas porque o povo venezuelano não tem mais nada a esperar do governo brasileiro.